Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Queridos irmãos e irmãs, hoje, em nosso domingo, dia do Senhor, 15º, nos encontramos com o Evangelho de São Mateus, o capítulo 13, e os 23 versículos que trazem para nós a parábola do semeador e sua explicação. Poucas parábolas no Evangelho têm, assim, o seu conjunto completo. Tanto a parábola, a exposição do que Jesus utilizava como imagem, e logo em seguida, o próprio Jesus explica esta parábola, dando-lhe o pleno sentido. E o faz justamente para que os seus discípulos compreendam que o reino de Deus é dado a nós como um grande presente. E nos é dado a compreender e ver, mas não é dado a todos. O reino é vocação. O reino de Deus é chamado. O reino de Deus também é uma escolha. Portanto, esta bem-aventurança da nossa vida, de até mesmo estarmos aqui reunidos para a escuta da palavra de Deus e para a comunhão neste mistério, nos deveria ser motivo de alegria. Felizes somos nós, porque hoje também esta palavra é dirigida a nós. E é dirigida a nós com um único propósito: que esta palavra frutifique, que esta palavra encontre também na nossa vida, neste hoje do nosso tempo, um lugar para frutificar. É interessante porque a parábola começa dizendo: o semeador saiu. Hesite, ele saiu. E vemos aqui não somente a imagem de quem de fato sai simplesmente de casa para o campo. Aqui nós temos a imagem de um Deus que deixa a sua glória e vem ao encontro da humanidade, vem ao encontro de cada um para semear. E também não é qualquer tipo de semeadura. São Tomás de Aquino diz que a semeadura que Deus em Cristo faz na humanidade é uma semeadura de largueza. Ele não retém as suas mãos. Ele lança a semente em todos os lugares. Ele quer alcançar a todos os homens. E para cada homem neste mundo, ele tem uma semente da qual ele deseja que seja alcançada. Mas é bem verdade também que cada um recebe a palavra de Deus e a oferta do divino semeador, conforme as condições que se abre a ela. E isso é importante para a gente reconhecer que a largueza do Evangelho dado a nós, ela é uma plenitude para todos. Agora, é preciso, e isso como um bom católico, isso muito mais do que na teologia das igrejas protestantes, é preciso unir a nosso esforço de escuta do Evangelho a uma condição real de acolhida da palavra, sobretudo por meio da caridade e das obras. Nós constantemente precisamos preparar este terreno para que nós nos capacitemos à escuta da palavra e que ela de fato nos encontre numa condição favorável para que verdadeiramente os frutos dê 100 por 1, como assim termina o Evangelho.
As sementes que caem em terra boa produzem a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Por que fala ao povo em parábolas? Perguntam os discípulos. Porque a vós foi dado o conhecimento do mistério dos reinos do céu, mas a eles não foi dado. Por isso, aqueles que escutam e não compreendem a palavra, não têm essa predisposição para, de fato, recebê-la. É preciso, meus irmãos e irmãs, numa vida cristã concreta, nos transformar verdadeiramente num terreno que possa justamente acolher esta semente que é lançada por Jesus em nossa vida e assim ela venha, tirando da nossa insensibilidade o fruto verdadeiro da salvação. Mas como disse, o Senhor semeador, Ele semeia com abundância e largueza. Em todos os lugares que Ele lança a palavra, ela tem um caminho, ela realiza um propósito. E este propósito é estabelecido sobretudo como o Senhor explica a partir do versículo 20, quando ele destaca o perigo de algumas pessoas que se deixam ou ser roubados em sua palavra pelo inimigo, ou mesmo que não se deixam aprofundar por medo da perseguição ou do sofrimento, ou aqueles que se iludem pela preocupação do mundo e a ilusão das riquezas, e, mesmo tendo recebido tamanho dom, não experimentam o dia do fruto. A nossa comunidade é assim. Nesta dimensão da vida, a semeadura é lançada no coração de todos aqueles a quem, de fato, o divino semeador sai. E a cada domingo, ou em cada circunstância, que a igreja continua a realizar também esta obra de salvação, esta palavra também é semeada e colocada no coração dos homens. Uma vida profundamente devota, capacitada para a escuta da palavra de Deus, que compreende o sofrimento, que não se apaixona pelas ilusões do mundo e pelas riquezas, que tem a sua capacidade todo o tempo trabalhada para receber prontamente o que Deus deseja lançar sobre a nossa vida, é verdadeiramente o ideal de um seguidor de Cristo. É bonito quando vemos que a palavra percorre todo o seu itinerário e não volta a Deus sem, de fato, lhe entregar o fruto. A profecia de Isaías, no capítulo 55, versículo 11, diz que a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia. Antes ela realizará tudo que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendia ao enviá-la. Portanto, nunca será em vão uma acolhida da palavra. Mesmo que ainda não capacitados o suficiente, mesmo que ainda fechados em muitos de nossos pecados e incoerências, a palavra de Deus, ela não passa sobre a nossa vida em vão. Mas nós desejamos, irmãos e irmãs, que a cada dia a nossa vida, pelas obras de penitência, de reparação, de entrega, de confiança, nos revele prontamente a vontade do Senhor. A cada dia, quando nos aproximamos da Eucaristia, nós pedimos que o próprio Senhor plante em nós a vida divina, que Ele coloque em nós essa semente de eternidade que ainda espera ser liberada em nós, e nós vejamos verdadeiramente, não somente aqui neste mundo,
a realidade da vida em Deus, mas experimentemos ansiosamente aquilo que se está para revelar plenamente dos filhos de Deus. A criação inteira, como diz São Paulo aos Romanos na segunda leitura, espera ansiosamente para que os primeiros frutos do Espírito sejam revelados ao mundo. Nós já experimentamos esse fruto do Espírito. Quando vemos em nossa vida as conversões, as libertações, as curas, o bem-estar de uma comunidade paroquial unida, a esperança de um mundo novo que se realiza através de nossas obras de fé e, sobretudo, quando nós vemos verdadeiramente que o Evangelho continua a alcançar o coração do mundo com uma proposta sempre nova. Mas isso não é ainda nenhuma parte daquilo que nos será plenamente revelado, quando nós vermos tal como somos filhos de Deus, livres da vaidade, sustentados pela divina vontade, libertos da corrupção e cheios de glória. Peçamos, meus irmãos e irmãs, que este domingo feliz na presença do Senhor nos capacite a acolher sempre a palavra de Deus e nos permita, em vida, alcançar verdadeiramente os seus frutos. Não deixemos que à beira do caminho o inimigo roube de nós uma parte considerável do que Deus com largueza nos semeia. Não deixemos que as preocupações da vida sufoquem o que Deus tão generosamente plantou em nós. Não permitamos que as nossas ilusões e as nossas incoerências sufoquem a palavra de Deus que frutifica. Amém.